Atravessei o mundo, mudei de fuso horário, saí do familiar para encontrar o extraordinário. E lá estava ela, vibrante, intensa, única, me mostrando que certos lugares não se visitam, se vivem. Ela não é apenas uma cidade, é uma experiência, um lugar onde o passado e o futuro se encontram em perfeita harmonia, onde a tradição milenar se entrelaça com a tecnologia mais avançada. Com 37 milhões de habitantes, sua região metropolitana é a mais populosa do planeta. Uma metrópole que nunca dorme, que pulsa em um ritmo próprio, intenso e inconfundível. Um lugar onde um simples cruzamento pode ser um espetáculo e um templo pode se esconder entre arranha-céus. Estive lá no mês de abril, bem no auge da floração das cerejeiras, e ver a cidade tomada por essas árvores foi algo que palavras não conseguem descrever. As pétalas, caindo suavemente pelo vento, criam um cenário quase hipnotizante. É como se a cidade inteira estivesse celebrando a chegada da primavera. É um daqueles momentos que te fazem parar e simplesmente sentir. É algo que você precisa viver para realmente entender. Sejam bem-vindos a Tóquio. Cheguei na capital do Japão pelo aeroporto internacional de Haneda, vindo de Pequim em um voo de aproximadamente 3 horas de duração. O desembarque foi tranquilo, a imigração rápida e em pouco tempo eu já estava pronto para seguir viagem. Haneda tem a grande vantagem de ser o aeroporto mais próximo do centro da cidade, o que torna a chegada muito mais prática. O acesso ao transporte público é extremamente eficiente. Peguei o metrô com facilidade e em poucos minutos já estava a caminho do meu hotel. O aeroporto é bem conectado com a cidade, através do Tokyo Monorail, que permitem chegar rapidamente às áreas centrais da cidade. Logo que cheguei, percebi algo que só Tóquio tem. Tudo funciona de maneira impecável. Mas o que realmente me chamou a atenção, e até me espantou, foi a facilidade de entender o sistema de transporte, mesmo para um ocidental como eu. A comunicação visual, os avisos sonoros, em japonês e inglês, e até os mapas dentro das estações são incrivelmente intuitivos, o que torna a navegação pela cidade muito mais simples do que eu esperava. E posso dizer que andei bastante de metrô. Em 10 dias fiz mais de 50 viagens. Lembro bem do entra e sai, do sobe e desce nas estações, e como sempre havia algo de interessante nelas. Algumas tinham lojas, outras exposições culturais e até decorações temáticas. O metrô de Tóquio atualmente é composto por 13 linhas e mais de 280 estações. Para você usar, você pode comprar um bilhete físico nas máquinas automáticas ou optar pela Suica Card ou Pasmo Card, que podem ser carregados direto no seu celular. É só aproximar o telefone na catraca e pronto. Dá para solicitar esses cartões pela internet antes da viagem ou comprá-los em guichê em algumas estações. O metrô de Tóquio abre às 5 horas da manhã e fecha à 1 da manhã. Então é bom ficar atento ao horário, principalmente se você estiver voltando tarde para o seu hotel. Para minha estadia em Tóquio, eu escolhi o Akasaka Granbell Hotel, um hotel 4 estrelas, mas relativamente econômico, localizado na região de Akasaka. A localização foi um dos grandes acertos da viagem. Eu estava a cerca de 200 metros da estação de metrô, e também em uma área bem movimentada, cheia de bares e restaurantes. Assim que me instalei no hotel,
saí para explorar a região e buscar um lugar para experimentar um autêntico sushi. Pedi um sushi à base de atum e recebi um combinado de 6 peças. Além disso, aderi à sugestão do garçom, um tipo de carne de porco empanada, que ele disse ser um prato tradicional. Resolvi experimentar. Foi uma excelente primeira refeição na cidade e uma ótima introdução à gastronomia japonesa. O Parque Ueno é um dos espaços verdes mais icônicos de Tóquio, um verdadeiro refúgio no meio da cidade. Estive lá e foi um dos lugares que mais me surpreendeu. Além de suas vastas áreas arborizadas e lagos tranquilos, o parque é famoso por abrigar o zoológico de Ueno, o mais antigo do Japão. Também casa dos adorados pandas gigantes. Na primavera, as cerejeiras espalhadas pelo parque criam uma paisagem surreal, com pétalas cobrindo os caminhos como se fosse um tapete natural. Mas Ueno não é só natureza, ele também é um portal para a cultura e a espiritualidade japonesa. Caminhando por suas trilhas, é possível chegar ao Santuário Meiji, um dos templos mais reverenciados da cidade, cercado por uma floresta serena que parece te transportar para outro mundo. O contraste é impressionante. Em poucos minutos, você sai do ritmo frenético de Shibuya e Shinjuku e se vê cercado por uma imensa floresta de mais de 100 mil árvores, que abafam qualquer ruído da cidade. Construído em homenagem ao imperador Meiji e à imperatriz Shoken, o santuário é um dos locais mais sagrados do Japão. Antes de entrar, é tradição passar pelos imensos portões Torii de madeira, lavar as mãos em fontes purificadoras e fazer uma reverência. Muitos visitantes deixam seus desejos escritos em placas de madeira chamada ema, pendurando no templo em busca de boa sorte e proteção. Além da espiritualidade, o Santuário Meiji também carrega uma beleza arquitetônica única, com construções tradicionais que parecem intocadas pelo tempo. Foi um dos lugares onde mais senti a essência da cultura japonesa: o respeito, a tranquilidade e a conexão com a história. Deixando para trás a serenidade do Santuário Meiji, a caminhada nos leva a um dos lugares mais vibrantes e icônicos do mundo, Shibuya. E no coração desse caos organizado está Shibuya Crossing, o cruzamento mais movimentado do planeta. Estar ali pela primeira vez é uma experiência única. O sinal fecha, o trânsito para e, de repente, milhares de pessoas avançam de todos os lados, em perfeita harmonia. É como assistir a um espetáculo coreografado sem ensaio, e o mais impressionante é que, apesar da quantidade absurda de gente, ninguém se esbarrava de forma brusca, ninguém empurra, tudo acontece de maneira quase intuitiva. Mas para ver Shibuya em toda a sua grandiosidade, o melhor lugar não está no chão, e sim no alto do Shibuya Sky. Esse observatório, localizado no topo de um arranha-céu, oferece uma das vistas mais incríveis de Tóquio. Estive lá e posso dizer que é de tirar o fôlego. De dia, é possível ver o contraste entre os prédios modernos e as montanhas ao fundo. Mas é à noite que a cidade se transforma. As luzes se espalham até o horizonte, os telões brilham abaixo dos seus pés, e Tóquio parece infinita. Shibuya é isso, a essência do Japão moderno, onde a energia nunca se esgota, mas que de alguma forma mantém um ritmo perfeito. Ainda em Shibuya, fui buscar algo que misturasse compras e cultura pop japonesa. Meu destino era o Shibuya Parco, um shopping moderno e sofisticado, conhecido por suas lojas de grife e principalmente pelo sexto andar, onde ficam as lojas oficiais da Nintendo e da Pokémon, duas verdadeiras febres no Japão.
Chegando lá, percebi o tamanho da popularidade dessas marcas. As filas eram enormes e a loja da Nintendo, em especial, tinha um sistema de senhas para controlar o fluxo de visitantes. Depois de pegar a minha senha e aguardar, finalmente entrei e descobri que o tempo permitido dentro da loja era de apenas 30 minutos. Mesmo com essa limitação, valeu cada segundo. A loja da Pokémon também era um espetáculo à parte, repleta de fãs e com uma variedade impressionante de produtos, desde Pikachus de pelúcia até itens raros para colecionadores. Era praticamente impossível sair dali sem levar algo. O Shibuya Parco se mostrou não apenas um shopping de luxo, mas um verdadeiro paraíso para quem ama a cultura pop e quer vivenciar um pouco do fanatismo japonês por essas marcas icônicas. Ainda no coração de Shibuya, decidi viver uma experiência gastronômica diferente, provar um legítimo rodízio brasileiro no Japão. Fui até a churrascaria Barbacoa, uma das mais famosas e conceituadas aqui no Brasil, com unidades em Rio e São Paulo. É conhecida por manter o autêntico sabor do churrasco brasileiro, mesmo do outro lado do mundo. Os garçons falavam português, os menus também estavam disponíveis no nosso idioma, e até a trilha sonora remetia ao Brasil. O buffet era repleto de pratos típicos, incluindo feijoada, saladas e acompanhamentos que encontramos em qualquer boa churrascaria brasileira. Mas o que realmente me surpreendeu foram a qualidade das carnes. O padrão era o mesmo das unidades aqui do Brasil: cortes suculentos, bem temperados e servido no espeto corrido. Para finalizar meu tour por Shibuya, não podia deixar de visitar a icônica estátua de Hachiko, um dos pontos mais famosos do bairro. Sempre cercada por dezenas de pessoas tirando fotos, essa pequena estátua simboliza uma das histórias mais emocionantes do Japão. Hachiko era um cão da raça Akita, que nos anos de 1920 acompanhava diariamente seu dono, o professor Ueno, até a estação de Shibuya, esperando por ele no mesmo lugar ao final do dia. Mas após a morte repentina do professor, em 1925, Hachiko continuou voltando à estação todos os dias, esperando seu dono por quase 10 anos. Sua lealdade comoveu o Japão e o transformou em um símbolo de fidelidade. Hoje, a estátua de Hachiko é um dos pontos turísticos mais visitados de Tóquio. Recentemente, sua história ganhou ainda mais destaque com o lançamento de um novo filme em 2024, tornando o local ainda mais disputado para fotos. Seguimos para um dos cartões postais mais icônicos da cidade, a Torre de Tóquio. Estive lá, mesmo sem subir, foi impossível não me impressionar com a grandiosidade dessa estrutura. Inspirada na Torre Eiffel, mas com um toque japonês inconfundível, ela se ergue a 333 metros de altura, sendo a segunda estrutura mais alta do Japão. Durante o dia, seu tom vibrante de vermelho e branco se destaca na paisagem urbana. Mas é à noite que a torre se transforma, iluminando a cidade com luzes douradas ou até cores especiais em datas comemorativas. Seguindo a ideia de explorar os pontos mais altos da cidade, segui para a Tokyo Skytree, uma das estruturas mais impressionantes da cidade. Localizada no distrito de Sumida, essa torre não é apenas um marco arquitetônico, mas também é a mais alta do Japão, com 634 metros de altura, sendo superada apenas pelo Burj Khalifa, em Dubai. A subida até o topo foi uma experiência incrível. A estrutura futurista da torre, com sua base imponente e design elegante, já impressiona logo na chegada. Mas o que realmente me surpreendeu foi o elevador,
Ele sobe a impressionantes 600 metros por minuto, o mais rápido que já peguei na vida. E olha que já estive em Dubai e subi o Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, que também tem elevadores extremamente rápidos. Ainda assim, o da Skytree me impressionou pela sua suavidade e pela velocidade absurda, o que me levou até os decks de observação. Ao sair, fui recebido por uma vista espetacular de Tóquio inteira. De lá, é possível ver o Monte Fuji nos dias mais claros, além de pontos icônicos como o Rio Sumida, a Baía de Tóquio e os arranha-céus de Shinjuku. É uma daquelas experiências que fazem a cidade parecer infinita, com suas luzes, construções e movimento constante. Além de explorar as alturas de Tóquio, também passei por Shinjuku, um dos bairros mais vibrantes e movimentados da cidade, especialmente à noite. Assim que cheguei, fui envolvido pela energia caótica e fascinante do lugar. Arranha-céus iluminados, letreiros neon piscando por todos os lados e rua cheia de pessoas indo e vindo, como se a cidade nunca dormisse. Shinjuku é um verdadeiro símbolo da modernidade japonesa, mas ao mesmo tempo guarda contrastes interessantes. De um lado, os grandes edifícios corporativos e shoppings luxuosos. Do outro, vielas estreitas, repletas de bares tradicionais e restaurantes minúsculos, onde os locais se reúnem depois do trabalho. Caminhar por ali é quase como entrar em um filme futurista, com ruas iluminadas que parecem saídas de um anime. No meio dessa imersão pelo bairro, tive uma surpresa inesperada. Conheci a Vivian, uma brasileira que mora em Kyoto e trabalha como fotógrafa. Acabamos conversando bastante e ela me deu várias dicas sobre o Japão, desde os melhores lugares para visitar até pequenos detalhes culturais que fazem toda a diferença na experiência por aqui. Um dos lugares mais icônicos de Tóquio, sem dúvida, é o Toyosu Market, o mercado do atum, famoso pelos seus leilões milionários que acontecem logo de manhã cedo. Esse mercado já passou por algumas mudanças ao longo dos anos, e após a sua revitalização, os turistas não podem mais descer até a área onde ocorrem os leilões. Em vez disso, foi criado um espaço na parte superior do mercado, com vitrines de vidro, de onde é possível acompanhar tudo sem interferir na movimentação intensa dos comerciantes. Atuns gigantes são analisados detalhadamente antes de serem arrematados por preços absurdos, algumas vezes chegando a ultrapassar milhões de ienes. Tudo acontece de forma rápida e intensa, com lances sendo dados em questão de segundos. Um verdadeiro espetáculo do comércio japonês. Ainda dentro do complexo, aproveitei para experimentar uma das carnes mais icônicas do Japão e do mundo, o famoso bife Kobe. Conhecida por sua textura extremamente macia e marmorização única, essa carne é considerada uma das mais saborosas e caras do planeta. Explorando o lado espiritual de Tóquio, fui até o templo Sensoji, um dos templos mais famosos e antigos de Tóquio, localizado no coração de Asakusa, um bairro tradicional que contrasta a modernidade frenética da cidade. Assim que cheguei, percebi que o local estava lotado de turistas e fiéis, todos atravessando o icônico portão de Kaminarimon, com sua enorme lanterna vermelha, símbolo do templo. A energia do lugar era vibrante, com o barulho das conversas, o aroma do incenso no ar e a movimentação constante das pessoas explorando cada canto do templo. Antes de chegar ao prédio principal, passei pela Nakamizi-dori, uma rua repleta de pequenas lojas vendendo souvenirs, doces típicos e lembranças tradicionais do Japão. Ao entrar no templo, fui recebido pela grandiosidade de sua arquitetura.
Sensoji foi fundado em 628 d.C., sendo o templo budista mais antigo de Tóquio e dedicado a Kennon, a deusa da misericórdia. Mesmo com a multidão, o clima espiritual era forte, com fiéis jogando moedas na área de orações e acendendo incenso em busca de boas energias. Um dos pontos fortes de Tóquio são as lojas e a experiência única de compras. E entre tantas opções impressionantes, a que mais me chamou a atenção foi a Gentle Monster. Essa marca de óculos de altíssima grife já é conhecida pelo design ousado e inovador, mas o que realmente me surpreendeu foi o interior da loja. Ao entrar, me deparei com esculturas robóticas gigantes de rostos que se movem, com expressões quase realistas, criando uma atmosfera futurista e imersiva. A sensação era de estar dentro de uma galeria de arte tecnológica, onde moda e inovação se encontram de uma forma única. O espaço é uma verdadeira experiência visual, que vai muito além de apenas escolher um par de óculos. É um conceito que transforma a loja em uma atração por si só, tornando a visita inesquecível. Resolvi explorar algo totalmente inusitado, o Uncle Museum, o famoso Museu do Cocô do Japão. Sim, você ouviu certo, o museu inteiro dedicado ao tema, mas de uma forma divertida e totalmente inesperada. Ao entrar, percebi que não se tratava de algo nojento ou científico, e sim de uma abordagem lúdica e colorida. Tudo segue uma estética kawaii, com cocôs estilizados em tons vibrantes de rosa, azul e amarelo, criando uma atmosfera que parece saída de um desenho animado. Aproveitando essa sequência de experiências inusitadas em Tóquio, fui ao Small Worlds Tóquio, um lugar que me empolgou ainda mais, já que sou fascinado por miniaturas. O espaço é um verdadeiro paraíso para quem gosta desse tipo de detalhe, com réplicas impressionantes de cidades ao redor do mundo, cenas do cotidiano e até mundos de ficção, tudo construído com um nível de precisão absurdo. Mas o grande destaque para mim, sem dúvida, foi o aeroporto em miniatura. Ele é simplesmente incrível. Os aviões realizam pousos e decolagens de forma totalmente automatizada, com efeitos sonoros, luzes piscando e um sistema que simula o ciclo de dia e noite de forma perfeita. Ver cada detalhe funcionando em sincronia foi hipnotizante. O realismo vai muito além das aeronaves. Há pequenos veículos de serviço circulando, hangares, pistas iluminadas e até passageiros embarcando. Fiquei um bom tempo ali, observando cada movimento, impressionado com a complexidade e o nível de fidelidade do cenário. Para quem gosta de miniaturas como eu, Small Worlds Tóquio é um lugar simplesmente imperdível. A Disney de Tóquio foi o primeiro parque da Disney fora dos Estados Unidos, e até hoje é um dos mais visitados do mundo. Inspirada na Disneylândia da Califórnia e no Magic Kingdom de Orlando, a versão japonesa mantém toda a essência mágica da marca, mas com aquele toque único da cultura local. Tudo é impecável, desde os detalhes das atrações até a organização e o atendimento, que refletem o padrão elevadíssimo de hospitalidade do Japão. Apesar de tudo, as filas eram enormes, tanto para os brinquedos quanto para comer. A espera podia ser longa, algo que eu já esperava, considerando a popularidade do parque. O local é extremamente acessível, contando com uma estação de metrô que deixa os visitantes bem na entrada, facilitando a chegada. Em uma das noites em Tóquio, decidi experimentar algo bem diferente.
me hospedar em um hotel cápsula. Escolhi o Anshin Oyado, um dos mais bem avaliados da cidade, conhecido por suas instalações modernas e conforto dentro do conceito compacto. Sempre tive curiosidade sobre esse tipo de acomodação, que é tão tradicional no Japão, e queria viver essa experiência de perto. Desde o momento do check-in, já percebi que tudo ali seguia um padrão bem específico. Logo na entrada, precisei tirar os sapatos e guardá-los em um locker, algo comum na cultura japonesa. Além disso, o hotel fornece um uniforme tipo pijama, que todos os hóspedes precisam usar durante a estadia. Esse detalhe reforça a sensação de estar em um ambiente extremamente organizado e padronizado. A cápsula em si me surpreendeu positivamente. Era espaçosa, tinha um colchão confortável, ar-condicionado, televisão e um design bem pensado para oferecer o máximo de comodidade no espaço reduzido. O ambiente era moderno, limpo e bem mantido. Porém, mesmo com o isolamento da cápsula, era possível ouvir barulhos ao redor, algo inevitável em um hotel desse tipo. O que realmente me incomodou foi o tamanho dos armários para guardar as malas. Eles eram pequenos e organizar a bagagem se tornou um desafio. Apesar disso, a experiência como um todo foi super interessante, principalmente por ser algo tão característico do Japão. Um detalhe curioso é que muitos hotéis cápsulas aceitam apenas homens ou apenas mulheres, dependendo do local, garantindo mais privacidade e segurança. No geral, achei uma experiência válida e autêntica, mas definitivamente é algo para apenas uma noite. Para experimentar um dos maiores ícones da tecnologia japonesa, fui de Tóquio a Yokohama a bordo do Shinkansen, o famoso trem-bala do Japão. Utilizei o JR Pass, um passe exclusivo para turistas que permite viagens ilimitadas pelos trens da JR, a maior empresa ferroviária do Japão. O passe está disponível em opções de 7, 14 ou 21 dias, e basta apresentar o bilhete e fazer a reserva antecipada do assento para embarcar no Shinkansen e outros trens da rede JR. Optei pelo passe de 14 dias, que me custou aproximadamente $500 e valeu muito a pena para quem pretende explorar várias cidades. Esses trens são conhecidos por sua pontualidade e velocidade impressionante, podendo atingir até 320 km/h em trajetos de longa distância. No entanto, como esse trecho passa por uma região metropolitana densamente povoada, a velocidade foi limitada a cerca de 150 km/h, mesmo sendo o mesmo modelo capaz de atingir velocidades muito maiores. Mesmo assim, a experiência foi incrível. O Shinkansen é extremamente confortável, silencioso e espaçoso, proporcionando uma viagem rápida e tranquila. Em poucos minutos, eu já estava desembarcando em Yokohama, quase sem perceber o tempo passar. O embarque e desembarque são extremamente organizados, e tudo funciona com precisão japonesa. A apenas 35 km de Tóquio, a cerca de 40 minutos de trem, fica Yokohama, cidade que abriga um dos lugares que eu sempre quis visitar, o Nissan Stadium. Para qualquer fã de futebol, esse estádio tem um significado especial. Foi ali na grande final da Copa do Mundo de 2002 que o Brasil conquistou o Penta, com 2 gols de Ronaldo contra a Alemanha. Um momento histórico que marcou uma geração inteira e, claro, um dos capítulos mais gloriosos da nossa seleção. Fazer esse bate-volta para conhecer o estádio foi uma experiência incrível. Estar perto do gramado que recebeu aquela final, sentir a grandiosidade do lugar e relembrar os lances daquele jogo lendário foi algo emocionante.
Mais do que uma visita turística, era uma espécie de peregrinação futebolística. Além de conhecer o estádio, aproveitei para assistir uma partida do campeonato japonês, entre o Yokohama Marinos e o Kawasaki Frontale. Confesso que o jogo em si não empolgou tanto, mas a experiência de estar ali, vivenciando o futebol japonês e absorvendo o ambiente do estádio valeu muito a pena. Em meio ao ritmo frenético e ultramoderno de Tóquio, existe um lugar que parece pertencer a outra era, o Palácio Imperial. Localizado no coração da cidade, cercado por arranha-céus e avenidas movimentadas, esse local histórico é um verdadeiro refúgio de tranquilidade e tradição. Durante a minha estadia, fiz questão de visitar o palácio e me impressionei com a grandiosidade da área ao seu redor. O Palácio Imperial de Tóquio é a residência oficial da família imperial japonesa e ocupa uma área gigantesca onde antigamente ficava o castelo de Edo, a fortaleza dos shoguns, que governaram o Japão por séculos. Embora a maior parte do palácio seja fechada ao público, o que realmente impressiona é o parque que o cerca, com seus jardins impecáveis, lagos, pontes e árvores centenárias. Não poderia deixar de fora a parte dos eletrônicos do Japão. Então fui conhecer a Yodobashi Akihabara, a maior loja de eletrônicos do planeta. Localizada no coração de Akihabara, o bairro tecnológico de Tóquio, essa gigante do varejo tem nada menos que 9 andares repletos de tudo que você possa imaginar, quando se trata de tecnologia. Lá dentro, a sensação é de estar em um verdadeiro paraíso dos eletrônicos. São corredores e mais corredores vendendo computadores, celulares, TVs, câmeras, fones de ouvido, geladeiras, aspiradores, bicicletas elétricas e até robôs domésticos. Além disso, há acessórios para absolutamente tudo, desde games até itens para casa e escritório. É impossível não se impressionar com a variedade absurda de produtos e lançamentos que muitas vezes nem chegaram ao mercado ocidental. Passei um bom tempo explorando cada andar, testando produtos e me surpreendendo com as inovações. Para quem ama a tecnologia, a Yodobashi Akihabara é um lugar que faz qualquer um enlouquecer. E é difícil sair de lá sem querer levar alguma coisa. Uma coisa que é sempre importante em qualquer viagem é entender a moeda local. No Japão, a moeda oficial é o iene, e os preços podem parecer altos à primeira vista, pois os valores são expressos em números grandes. Para ter uma ideia, 1.000 ienes equivalem a aproximadamente R$ 35, dependendo da cotação. A maioria dos estabelecimentos aceita cartões, mas dinheiro em espécie ainda é muito utilizado, especialmente em restaurantes menores, templos e algumas lojas tradicionais. Sobre o transporte, o táxi e o Uber no Japão são extremamente caros. Andei apenas 2 ou 3 vezes, sempre quando estava muito cansado ou quando já era muito tarde para pegar o metrô. Apesar do preço, a experiência foi impressionante. Os carros são modernos e totalmente digitais. O motorista fica em uma cabine separada e o veículo não sai do lugar se o passageiro não colocar o cinto de segurança. As portas se abrem automaticamente, o pagamento é 100% eletrônico e tudo funciona de maneira impecável. Uma grande vantagem para quem quer visitar o Japão é que desde 30 de setembro de 2023 não é mais necessário visto para turistas brasileiros, que pretendem ficar até 90 dias no país. Esse acordo tem validade até o dia 30 de dezembro de 2026, tornando a entrada no país muito mais simples para quem deseja explorar o Japão sem burocracia.
Para a internet, usei o aplicativo Airalo, que oferece pacotes de dados regionais e pode ser carregado sempre que necessário. Funcionou perfeitamente em qualquer lugar do Japão, garantindo conexão estável e rápida durante toda a viagem. Uma dúvida comum para quem viaja ao Japão é a barreira do idioma, mas posso garantir com tranquilidade que isso não foi um problema. Antes de ir, imaginava que poderia enfrentar dificuldades para me comunicar, mas logo percebi que a maioria dos japoneses falam inglês, ou pelo menos entendem o suficiente para ajudar com direções, cardápios e informações básicas. Mas além do idioma, o que realmente marcou a minha experiência no Japão foi a educação e a atenção das pessoas. Os japoneses são extremamente receptivos e prestativos, sempre dispostos a ajudar, mesmo quando a comunicação não é tão fácil. Existe uma calmaria e organização no dia a dia, algo que faz toda a diferença. Você sente que está em um ambiente seguro, onde o respeito e a gentileza são levados a sério. Para aqueles momentos em que o japonês era a única opção, como em alguns cardápios ou placas totalmente escritas no idioma, os aplicativos de tradução por inteligência artificial ajudaram bastante. Além disso, o Google Tradutor e o ChatGPT com a função de câmera facilita muito ao traduzir cardápios e placas em tempo real. Ou seja, não há motivo para preocupação. Viajar para o Japão não significa perrengue, muito pelo contrário. Com um pouco de inglês, paciência e tecnologia ao seu lado, você consegue se virar tranquilamente e aproveitar tudo o que esse país incrível tem a oferecer. Minha volta ao Brasil foi pelo Aeroporto Internacional de Narita, o principal aeroporto do Japão e a principal porta de saída para voos internacionais. Para chegar até lá, peguei a linha Narita Express. É uma das formas mais rápidas e confortáveis de chegar até Narita, a partir do centro de Tóquio, oferecendo assentos marcados e espaço suficiente para as bagagens, o que facilitou bastante a viagem. O aeroporto de Narita fica localizado a cerca de 60 km de Tóquio, na cidade de Narita, província de Chiba. Diferente do aeroporto de Haneda, que é mais próximo do centro, Narita concentra grande parte dos voos internacionais, sendo um dos aeroportos mais movimentados de toda a Ásia. Antes do embarque, tive tempo para explorar um pouco do aeroporto e percebi que a experiência de viagem ali é bem organizada. Há muitas opções de lojas duty free, incluindo marcas de luxo, e também restaurantes que servem sushi, ideal para uma última refeição japonesa antes de partir. Deixar o Japão para trás não é apenas encerrar uma viagem, mas carregar consigo um novo olhar sobre o mundo. Mais do que um país de cultura rica e tradições milenares, o Japão me mostrou um estilo de vida onde o respeito, a harmonia e a atenção aos detalhes fazem toda a diferença. O que mais me marcou não foram apenas os lugares visitados, mas as pessoas. A hospitalidade japonesa vai além da educação. É um cuidado genuíno com o outro, uma forma de acolher sem precisar de grandes gestos. Desde a paciência para ajudar um estrangeiro, até a delicadeza em cada pequena interação. Essa gentileza tornou a viagem ainda mais especial. A cultura japonesa impressiona pela maneira como equilibra modernidade e tradição, sem perder sua essência. Tudo parece funcionar com precisão, desde os transportes até a forma como cada refeição é servida. Existe uma organização silenciosa, um respeito pelo espaço do outro, uma tranquilidade que contrasta com a velocidade do mundo moderno. Voltar para casa depois de uma experiência como essa não significa deixar o Japão para trás. Cada aprendizado, cada detalhe,
Cada momento vivido por lá permanece. Tóquio e o Japão como um todo não são apenas destinos, são sentimentos que ficam, experiências que transformam. E no coração fica a certeza: essa foi apenas a primeira vez. Um dia voltarei para esse lugar que já se tornou parte de mim. Muito obrigado, Japão.